Boa tarde. Boa tarde a todos. Ué? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todos. Sejam muito bem-vindos à programação do Ministério Público do Trabalho em Campinas, nesse segundo dia do Reconecta. Agradecemos a participação dos nossos palestrantes, parceiros, membros do MPT e demais órgãos, internautas e todos os que estão contribuindo para a realização deste projeto tão importante. Eu sou uma mulher de 46 anos, tenho a pele branca, os cabelos compridos, castanhos escuros ondulados. Tenho olhos castanhos, estou vestindo um vestido cinza escuro, cinza chumbo, e estou com um fone de ouvido na minha cabeça. Estou no meu gabinete, atrás de mim eu tenho uma parede branca, um móvel baixo, marrom claro, e estou no meu gabinete aqui na Procuradoria. Boa tarde a todos. Bem, eu gostaria de iniciar dando continuidade na nossa programação do MPT em Campinas. Hoje nós teremos um painel sobre o mercado de trabalho da pessoa com deficiência e o impacto com a pandemia causada pela Covid-19. E um estudo de um levantamento das convenções coletivas de trabalho no que concerne ao trabalhador com deficiência e a necessária conscientização para a superação das barreiras que impedem a inclusão desse trabalhador no mercado de trabalho. Também teremos nesta tarde um exemplo de boas práticas empresariais para demonstrar à sociedade e às empresas que no ambiente de trabalho, em que se respeita a diversidade, em que se acredita no potencial e na capacidade do trabalhador com deficiência, proporcionando acessibilidade e os meios adequados para o desenvolvimento de suas tarefas laborais, com aceitação, convivência e respeito entre todos os colegas de trabalho, todos têm a ganhar. A empresa, em razão do ambiente harmônico entre seus empregados, faz com que todos produzam mais e com mais qualidade. E o trabalhador com deficiência, que reconhecido como profissional e com o sentimento de pertencimento àquela corporação, desempenha suas atividades com maior afinco, dedicação, com vontade de crescer e ascender dentro da empresa. Tão importante quanto é o depoimento dos trabalhadores incluídos nos mais diversos setores econômicos, que nos trarão suas experiências pessoais e a certeza de que podem desenvolver suas atividades laborais de forma tão competente como qualquer outro trabalhador. E, por fim, nós teremos a apresentação de nossos parceiros aqui nesta agenda, representados pelo Centro Educacional Integrado, que lançará um importante guia de serviços voltado às pessoas com deficiência aqui no município de Campinas. Gostaria de finalizar essa fala de abertura dizendo que o trabalho assume um papel central na vida de todo ser humano, porque é através dele que nos identificamos socialmente. Ele influencia na nossa autoestima, no nosso reconhecimento em relação a nós mesmos, em relação à nossa família e à sociedade em que a gente vive. Esse sentimento de pertencimento a uma corporação, a uma profissão, a uma organização, a uma instituição e à sociedade em que estamos inseridos tem relação direta com a nossa qualidade de vida, seja no aspecto material, social e de saúde mental. Então, com a inclusão, todos ganham. A sociedade ganha, o trabalhador com deficiência ganha dignidade, valorização e cidadania. Bom evento a todos. Bem, serei então a mediadora nesta tarde, das atividades nessa tarde, e acompanharei todas as interações do público pelo chat. Por isso, incentivo que dúvidas e comentários nos sejam enviados para que possamos criar um ambiente de muita troca nesta tarde. Peço também que compartilhe o evento com a sua rede de contatos, siga-nos em nossas redes sociais, que é @MPT Campinas, e registrem a participação de vocês sempre nos marcando. Como disse, hoje é o nosso segundo dia de evento, que já é um sucesso, onde do MPT Campinas especialistas na temática de inclusão e acessibilidade, e a agenda hoje só está começando, e vai até às 19 horas. Sem me estender muito, iniciando agora o nosso primeiro painel, eu convido as representantes do Núcleo de Pesquisas sobre Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência, o NTPCD, vinculado ao Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho e da Economia CESIT da Unicamp. São elas, a doutoranda Guirlanda Benevides, que tratará sobre a pesquisa Pessoa com Deficiência, Indicadores do Mercado de Trabalho e Impacto da Covid-19.
Guirlanda é mestra e doutoranda em desenvolvimento econômico na área da economia social e do trabalho, CESIT Unicamp, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre o Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência, NT-PCD CESIT Unicamp, pós-graduada em Mercado de Trabalho e Sindicalismo pelo CESIT da Unicamp, especialista em Políticas de Emprego, Trabalho e Renda pela Unicamp e antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Em seguida, nós teremos a apresentação um estudo sobre deficiência e acessibilidade no trabalho nas negociações coletivas entre 2016 e 2019, com a mestranda Malu Alencar. Malu de Lourdes Alencar, ela é mestranda em desenvolvimento econômico na área de economia social e do trabalho, do CESIT da Unicamp, é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre o Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência do NT-PCD CESIT Unicamp, pós-graduada em Mercado de Trabalho e Sindicalismo pelo CESIT da Unicamp, e foi pesquisadora bolsista do CNPq para o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva, o CNRTA, entre 2016 e 2018. Ao final das exposições, abriremos para um pequeno debate, por isso incentivamos a interação do público. Bom, então agora, com a palavra, a Guirlanda. Guirlanda, a palavra está com você. Muito boa tarde, obrigada por ter aceitado o convite. E quando você acabar a sua exposição, você chama a Malu para falar em oportunidade. E eu volto ao final, tá certo? Obrigada. Bom, boa tarde. Antes de qualquer pronunciamento, eu quero falar que eu tenho os cabelos castanhos, a pele clara, os olhos verdes, uso óculos e estou com fones de ouvido branco, estou usando um vestido azul marinho, um colar preto, brincos pretos, e do lado esquerdo, atrás de mim, tem uma poltrona também azul marinho, e no fundo uma estante de madeira com livros. Bom, boa tarde. Novamente, é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o convite e a confiança, especialmente da procuradora, doutora Daniele Corrêa, e parabenizo a todos que contribuíram para a realização deste evento. Espero também aqui contribuir com as informações acerca dos estudos e pesquisas referentes à pessoa com deficiência. Nós vamos utilizar recursos visuais. Só um minuto. Doutora Daniele, a informação é que somente os organizadores e apresentadores podem compartilhar. O compartilhamento do seu PowerPoint você mesma que faz, tá bom? Tá, ele não está dando acesso. Não pode ficar aqui? Não. Ele vai ficar latindo. Oi, Guirlanda. Oi, está entrando, vai entrar. Entrou? Então tá bom. Ok, pronto? Pronto, desculpas. Os slides que nós vamos apresentar aqui, eles têm né, fundo branco, com uma faixa superior em azul, com a logomarca do Instituto de Economia. No rodapé, no canto esquerdo, a logomarca do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, está em vermelho. No centro do rodapé, a logomarca em lilás, que é composta das letras NT-PCD, que é o desenho estilizado de uma pessoa em cadeira de rodas, e a descrição embaixo do Núcleo de Pesquisa sobre o Mercado de Trabalho e Pessoas com Deficiência. E no canto direito, a logomarca da Unicamp. Todos os slides têm este formato e alguns terão tabelas e gráficos que têm sido descritos no momento. Este estudo sobre pessoa com deficiência, indicadores do mercado de trabalho e o impacto da Covid-19, ele tem base em dados de fontes formais e o objetivo é apresentar exatamente o comportamento recente do mercado formal no Brasil. O que será abordado? Primeiramente, é necessário compreender os dados sobre a população com deficiência, ou seja, quantas são as pessoas com deficiência no Brasil?
Em seguida, destacamos as políticas de emprego, os agentes envolvidos nessas políticas e os indicadores de mercado de trabalho. Sobre a população com deficiência. Quantas são as pessoas com deficiência? No censo demográfico, foram declaradas 45 milhões de pessoas com alguma deficiência de leve a grave, representando 23% da população no país. Porém, a nota técnica do censo demográfico, divulgada pelo IBGE em 2018, ela apresentou uma releitura dos dados referente às pessoas com deficiência. Essa releitura utilizou critérios mais restritivos, com a aplicação de uma linha de corte, e identificou, assim, as pessoas com deficiência mais grave. E o objetivo desse estudo foi de orientar a produção nacional de estatísticas e viabilizar também informações comparáveis internacionalmente sobre esse grupo populacional. Nesse novo parâmetro, aproximadamente 190 milhões de pessoas recenseadas em 2010, 12 milhões foram identificadas como pessoas com deficiência grave, ou seja, 6,7% da população do país. Tudo bem. E em relação às políticas ao mercado de trabalho? Então, como eu falei, as políticas de emprego e de inclusão para a população com deficiência, elas são necessárias. Eu destaco aqui duas legislações fundamentais, né? E posso dizer que são recentes, porque são as últimas. A Lei número 8.112, de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos, é que no parágrafo 2º do artigo 5º, ela destaca que, na verdade, ela assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, com a reserva de até 20% das vagas oferecidas. E a Lei 8.213 de 91, a conhecida Lei de Cotas, ela define no seu artigo 93 que a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou com pessoas com deficiência. Como foi muito discutido ontem nas palestras sobre a questão da legislação, eu só finalizo aqui esse tópico falando que apenas em 1999, com o decreto 3.298, houve a regulamentação sobre as vagas nos concursos públicos e também as cotas no setor privado. Em relação aos agentes envolvidos, os agentes desenvolvidos no processo de inclusão das pessoas com deficiência, eles são fundamentais para que possa ocorrer a inclusão das pessoas. Os agentes públicos, nós podemos destacar o Ministério Público do Trabalho, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, o Judiciário e também os órgãos públicos intermediários de mão de obra. E como agentes privados, nós temos os sindicatos, que são os entes indispensáveis no processo de inclusão de pessoas com deficiência, as empresas e as organizações sociais. Enfim, existe uma rede de agentes públicos e privados que possibilita e contribui para esse processo de inclusão. E sobre o trabalho formal, os dados são provenientes aqui da RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, que é um instrumento administrativo de periodicidade anual e contém informações sobre todos os vínculos empregatícios formais e ele informa o estoque de emprego em 31 de dezembro de cada ano. E também, muito importante, o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, atualmente o novo CAGED, que também é um instrumento administrativo com publicação mensal sobre a movimentação no mercado de trabalho, ou seja, quantas admissões e quantos desligamentos num determinado período de um mês. Bom, a pessoa com deficiência em idade para o trabalho. Nós vimos, de acordo com a nota técnica do censo, que no país há cerca de 12,7 milhões de pessoas com deficiência. Destas, 7.979.926 pessoas, praticamente 8 milhões de pessoas, estão na idade de 15 a 64 anos. Ok. Por outro lado, os dados da RAIS, em 2010, no mesmo período do censo,
os dados indicaram um estoque de 306 mil pessoas com vínculos empregatícios, foi o estoque, na verdade, formais, referente às pessoas com deficiência. Isso indica que apenas 3,8% da população em idade produtiva, essa população está no mercado de trabalho, apenas 3,8%. Nós também podemos fazer uma importante inferência à raiz, afirmando que da proporção de pessoas com deficiência no estoque de emprego formais de 2007 a 2019, não passou de 1% essa participação, com exceção do ano de 2019. Então, o gráfico representa uma linha e mostrando esse índice que vai de 0,9 e ele reduz para 0,27 e, por fim, em 2019 ele atinge 1,9. Ok. Quanto ao movimento do mercado de trabalho agora formal, ou seja, as admissões e desligamentos ocorridos em 2020. Então, os dados do novo CAGED, eles comprovam saldo negativo de postos de trabalho em janeiro, antes da pandemia, com menos de 1.465 postos de trabalho. Quer dizer, foram perdidos 1.465 postos de trabalho em janeiro, 685 em fevereiro, em março, com a pandemia, já passou para 2.569, em abril, foi realmente, né, o quadro foi agravado, foram excluídos 8.875 postos de trabalho das pessoas com deficiência. Em maio, teve uma recuperação, mas ainda negativo, com 6.057, em junho, com 3.019, e em julho, com 778. Agosto, setembro e outubro, houve uma modificação, apresentando saldo positivo, de 804, 763 e 517 em outubro. Em síntese, o acumulado no ano de 2020, de janeiro a outubro, foi registrado saldo negativo de 21.360 postos de trabalho referentes às pessoas com deficiência. Esses 20 mil, eles resultam de 58 mil admissões de janeiro a outubro e de 79.626 desligamentos. É importante destacar que, apesar da Lei 14.020 de julho de 2020, que ela trouxe um dispositivo dando a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência, as demissões nessa modalidade continuaram em agosto, depois da legislação, setembro e outubro. Então, foram demitidos em agosto, setembro e outubro 6.578 pessoas com deficiência. Bom, agora, como esse quadro, esse saldo, ele é marcante, eu trouxe algumas características dos postos perdidos, postos de trabalho que foram perdidos, né? Então, no sexo, nós temos de 20.360, 13.381 foram referentes aos homens e 7.979 para as mulheres. Quer dizer que foram perdidos mais postos de trabalho para os homens, né, o sexo masculino. Em relação ao tipo de deficiência, destaco aqui que predominou nesses postos perdidos a deficiência física, de 47,7%, e a deficiência auditiva, que perdeu 23,9%. E as outras, visual, intelectual, todas tiveram, né, sofreram, a visual com 12,2%, a intelectual com 9,3%, a múltipla com 5,5%. Em relação à cor e etnia, dos postos de trabalho, foram 57, né, postos referentes às pessoas da cor branca e 38 parda e preta.
E o grau de instrução, né, que chama atenção. As vagas perdidas foram representadas principalmente por trabalhadores que possuíram o ensino médio completo, com a exclusão de 10.205 vínculos, o que representa 47,8% do total de vagas fechadas. Eles, somados com o grau superior incompleto, que perdeu, e o completo, somam quase 50% do total de postos perdidos. No setor de atividade econômica, a demissão o saldo negativo foi mais forte na indústria de transformação, seguida do comércio. Aí vem depois as atividades administrativas, transporte, armazenagem, alojamento e alimentação e educação. Mas indústria de transformação teve 25,5% dos seus postos perdidos. E em ocupação, as principais funções que perderam vaga foram estas: auxiliar de escritório, faxineiro, assistente administrativo, cobrador de transportes coletivos, almoxarife, vendedor de comércio, trabalhadores dos serviços de limpeza, recepcionistas, porteiro de edifícios e alimentador de linha de produção. Bom, por fim, nós podemos fazer um cálculo aqui para tentar entender o que é que aconteceu no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. O estoque de emprego em 31 de 12 de 2019, de acordo com a RAIS, das pessoas com deficiência eram de 523.431. De janeiro a outubro de 2020, foram admitidos 58.267 pessoas e houve desligamento de 79.626. E hoje, ou no final de outubro, ou no dia 30 de outubro, nós tínhamos 502.071. Isso significa uma retração de 4,1% dos empregos das pessoas com deficiência. Eu vou fazer algumas considerações finais, é lógico que depois a gente pode voltar, se der tempo para discussão. É importante demonstrar, na verdade, os dados demonstram uma extrema instabilidade no mercado de trabalho no Brasil. E em 2020, a situação piorou, com a crise sanitária gerada pela pandemia de Covid desse ano. As medidas do governo para a manutenção do emprego no estado de calamidade pública, elas demonstraram-se ineficientes e talvez tardias, o que impactou negativamente nas relações de trabalho no Brasil, atingindo diretamente os trabalhadores mais vulneráveis, inclusive aqueles trabalhadores e trabalhadoras com deficiência. É importante ressaltar também que apenas no início do mês de julho de 2020, conforme estabelecido no inciso 5º do artigo 17 da Lei 14.020, foi vedada a dispensa sem justa causa do empregado pessoa com deficiência. No entanto, as demissões continuaram. Um problema que deve ser observado com atenção pelas instâncias públicas responsáveis. Portanto, uma conjuntura que já não era positiva, como demonstrado, para a inclusão das pessoas com deficiência, foi observada uma reduzida participação dessa parcela da população no mercado formal em relação à totalidade de vínculos empregatícios, que nós vimos que é aproximadamente de 1%, e pela ínfima participação daqueles com vínculos de emprego formal em relação ao total da população em idade produtiva, que nós vimos que é de 3,8% das pessoas que estão no mercado formal. E, na atualidade, a situação é preocupante, com a escassez de medidas protetivas e essenciais dirigidas às pessoas para assegurar os postos de trabalho desse segmento populacional. No entanto, eu quero finalizar, né, que apesar deste quadro, nós sabemos que a lei de cotas, ela permanece e as instituições públicas funcionam na defesa das pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência. Assim como sabemos que muitas empresas e instituições prezam pela inclusão, além de iniciativas como esta do Reconecta, por exemplo. Eu agradeço a atenção de todos. Bom, gostaria agora, então,
de chamar a Malu para continuar a apresentação. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde a todos que estão ouvindo. Boa tarde, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar o Ministério Público por essa iniciativa e também gostaria de dizer que estou bastante feliz de estar participando desse evento e dizer que a Procuradoria-Geral do Trabalho da 15ª Região tem feito um excelente trabalho que nos orgulha bastante em relação à sua atuação aqui na região do estado de São Paulo. Malu, eu estou tendo uma dificuldade só um instantinho, aqui. querida, eu vou pedir para você abrir a sua câmera para as pessoas te verem e que você faça a sua autodescrição, tá bom? Ok. Eu estou tentando aqui, doutora, entrar Parece que temos alguns problemas aqui, inclusive no compartilhamento da tela. Vamos ver. Entrar em tela inteira. Me parece que nós tivemos algum problema aqui. Foi possível aí compartilhar a tela? Não estou tendo um retorno. Não tá, nós não estamos vendo a sua tela. Faz o seguinte, Malu, vai falando sobre os slides. De qualquer maneira, você teria que descrevê-los mesmo. Então, você vai descrevendo e nós vamos ouvir a sua apresentação. Fique despreocupado, tá bom? Não tem problema nenhum. Tá? Então tá ótimo. Parece que teve algum problema aqui na transmissão da imagem, da minha imagem. Agora parece que abriu. Agora visualizar? Agora sim. Então tá. Então, então quero agradecer a oportunidade de participar do Reconecta. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Malu Alencar. Eu tenho cabelos curtos e olhos negros, uso óculos de armação transparente e tenho ao fundo uma parede de cor branca. Sou pesquisadora e mestranda do Instituto de Economia da Unicamp e vou apresentar um estudo intitulado Trabalhadores com Deficiência e Acessibilidade nas Negociações Coletivas de Trabalho no Brasil, no período de 2016 a 2019. Nós temos como objetivo analisar a questão da deficiência e acessibilidade nos acordos e convenções das negociações coletivas no período de 2016 a 2019, com base nos dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, extraídos pelo Sistema Mediador do Ministério da Economia. A nossa hipótese é de confirmar ou não que a questão da deficiência e acessibilidade tem sido referenciada de forma insatisfatória nas negociações coletivas de trabalho no período de estudo. O trabalho ele consistiu na análise de cláusulas que tratam sobre deficiência e acessibilidade, com base no teor da cláusula e na frequência de ocorrência. A amostra ela reuniu 1.919 cláusulas acordadas nas mesas registradas da negociação coletiva de 2016 e 2019. Bom, pessoal, quero informar que nos próximos slides são usadas figuras na forma de gráficos de barras verticais de cor azul, laranja ou verde para expressar os resultados. No gráfico 1, a gente apresenta as cláusulas de deficiência encontradas em 2016 a 2019. Dessas cláusulas, nós temos 1.032 que tratam de trabalhadores com deficiência, 725 de benefícios para dependentes com deficiência. 187 cláusulas não se aplicam
Por quê? Porque tinham a palavra deficiência, mas não correspondiam nem a trabalhadores com deficiência e nem a dependentes de trabalhadores com deficiência. Nossa análise, então, parte de 1.032 cláusulas que são ligadas ao trabalhador com deficiência e não aos dependentes. A cláusula, essa próxima, o gráfico 2, a gente, então, apresenta o total de cláusulas de trabalhadores com deficiência. Nós tivemos 493 cláusulas que pertencem ao ano de 2016. Também tivemos 539 cláusulas que são do ano de 2019, que somam aí aquele valor que nós tínhamos dito anteriormente, 1.032 cláusulas. Também tivemos 325 reincidentes, ou seja, aquelas que se repetem no conteúdo no ano de 2016, como também para o ano de 2019. É importante destacar 2 pontos deste gráfico. O primeiro é como estamos trabalhando as mudanças ocorridas de 2016 e 2019. Portanto, nós não vamos analisar aqui, nesse estudo, nessa apresentação, as 325 cláusulas que se mantiveram sem mudanças nesse período. Segundo, e o mais importante, há um crescimento de 9,3% de cláusulas não reincidentes entre um período e outro. Nesse sentido, parece haver um aumento de peso desse tema nas negociações coletivas, algo a princípio positivo. No próximo gráfico, nosso estudo, no gráfico 3, nosso estudo objetivou, então, analisar as mudanças nas cláusulas de 2016 a 2019, subtraindo, assim, as cláusulas que se repetiam. Desta forma, conforme o gráfico 3, a gente aponta aí 146 cláusulas em 2016 e 214 cláusulas em 2019. Conforme o gráfico 4, né, do total de cláusulas de trabalhadores com deficiência em 2016, 82,2% estavam na indústria. Em 2019, essa participação na indústria cai para 43,5%. Por outro lado, as cláusulas de trabalhadores com deficiência no setor de serviços passou de 16,4% para 53,7%. Isso significa que, a princípio, isso parece positivo, pois a questão da deficiência não está mais monopolizada em um único setor de atividade econômica, como era anteriormente. Como visto, houve um crescimento de cláusulas de forma absoluta e seu espraiamento para outros setores além da indústria. Entretanto, avaliando o teor das cláusulas, indica que esse aumento tem sido desfavorável aos trabalhadores com deficiência, em função de critérios de avaliação adotados, como, primeiro, de acordo com a lei; segundo, restringe, ou seja, condiciona parâmetros que reduzem direitos e o alcance da lei; em terceiro, amplia direitos não previstos na legislação. Atualmente, o crescimento observado nas cláusulas tem restringido o cumprimento da lei, especialmente no setor de serviços, com 93% de cláusulas restritivas, ou seja, que condicionam ou reduzem direitos, especialmente na modalidade de admissão de trabalhadores com deficiência. A gente pode citar um exemplo de um dos teores das cláusulas encontradas em Minas Gerais, no setor da indústria química e farmacêutica. Nós temos aqui o teor da cláusula restritiva. Deficiente físico. O sindicato representativo da categoria recomenda à empresa, desde que compatível com as habilidades e competências exigidas para o exercício dos cargos existentes em sua estrutura e na medida da sua possibilidade,
o aproveitamento de mão de obra de deficiente físico. Veja, existem várias situações numa mesma cláusula de restrição, inclusive por tipo de deficiência, né? E, esse é um dos exemplos a serem citados aqui. No próximo slide, tratando um pouco sobre a relação específica da acessibilidade presentes nas negociações coletivas, que são objeto desse estudo, o gráfico 6, a gente distribui as cláusulas de acessibilidade e agrupa todas as demais modalidades, como exemplo, cota, capacitação, entre outras, como outras modalidades. Então, a gente constata que aumentou o número de cláusulas de outras modalidades, né? 73,2% para 83,2%. E diminuiu também o número de cláusulas de acessibilidade, de 26,7% para 16,8% em 2019. Isso significa que o tema de pessoa com deficiência tem aumentado, mas a questão da acessibilidade, considerada fundamental para o acesso a todos os direitos, diminui. No gráfico, conforme os critérios de avaliação adotados anteriormente, no gráfico 7, analisamos as cláusulas de trabalhadores com deficiência e acessibilidade por atividade econômica e critérios de avaliação. Da mesma forma, a indústria continua sendo o maior setor que negocia cláusulas desta temática, mas que a partir de 2019 perde participação com o aumento do setor de serviços. Outro ponto a considerar, como visto anteriormente, é que, em geral, as cláusulas dos trabalhadores com deficiência restringem a lei. No entanto, em relação à questão da acessibilidade, tem-se visto, principalmente, que o acordado pressupõe um compromisso com a acessibilidade. No gráfico 8, do ano de 2016 a 2019, a princípio, aponta a adaptação razoável, né, como uma das principais cláusulas. Está havendo acordos também, como aponta o gráfico 8, mais restritivos, né, como por exemplo, o caso aqui da manutenção de tecnologia assistiva, né, que existia em 2016 e deixou de existir em 2019. Né? Essa cláusula, por exemplo, da manutenção de tecnologia assistiva, né, essa cláusula, ela previa, né, na modalidade de jornada de trabalho, o abono de falta para a manutenção de equipamentos e recursos de tecnologia. Né? Nós dividimos, então, nesse gráfico, a distribuição dos tipos de acessibilidade, né? A acessibilidade nós temos que considerar que são acessibilidade para todos, inclusive para as pessoas com mobilidade reduzida. A adaptação razoável, ela depende da indicação da pessoa, que tem um determinado tipo, ela não atende a todos, né? Mas ela atende a um grupo menor de pessoas, atende alguns tipos, né? Não é tão ampla quanto a área. E aí, então, nós temos essa classificação e também a aquisição de tecnologia, que também aparece, né? E que tem até aumentado aqui em 2019. Então, a gente passa, então, para as considerações finais, embora eu poderia até falar um pouco também de um exemplo de cláusula restritiva, em relação à manutenção de TA. Acho que é importante a gente registrar isso. Uma das cláusulas, né, que eu vou estar citando aqui é uma cláusula encontrada em São Paulo, no setor de serviços e no subsetor de comunicações, publicidade e empresas jornalísticas. Aqui a gente vai estar tratando sobre a manutenção de TA. Veja só o teor da cláusula.
as empresas abonarão as faltas ao trabalhador dos deficientes físicos decorrentes da comprovada manutenção de aparelhos ortopédicos. Parece que dentro dessa empresa só existem pessoas com deficiência física, né? Não está aqui ampliando para todos os tipos de deficiência o abono de falta. E assim também nós temos outras, né, que aparecem bastante, principalmente temos aqui um exemplo só para ficar claro, a aquisição de tecnologia assistiva. Esse exemplo vem também de São Paulo e nós temos aqui área de serviços de processamento de dados, que diz o seguinte, no item seguro saúde, próteses e aparelhos que reduzam parcial ou totalmente as deficiências físicas. Ou seja, só existe vamos dizer, a aquisição de tecnologia assistiva para esse tipo de deficiência, né? Então, é só para citar esse exemplo, para que a gente possa seguir adiante, então, nas considerações finais. Sobre negociações coletivas, tratam de trabalhadores com deficiência e de dependentes com deficiência. Em 2019, uma diversidade de cláusulas distintas do que em 2016. Aumentou o número de cláusulas e o que era antes da indústria aumenta para o setor de serviços. Natureza das cláusulas, por critério de avaliação, aplica a lei, restringe ou amplia. Entretanto, de acordo com os critérios adotados, o aumento de número de cláusulas no período parece ter sido estimulado pela possibilidade de restringir a efetividade da legislação. A acessibilidade diminuiu também de peso. Ela diversificou nos setores da economia em que estava presente, mas diminuiu o número de cláusulas. Também, ao contrário do observado do movimento geral, a ênfase não foi de restringir a aplicação da lei de acessibilidade, mas de garantir o compromisso com ela. Apesar desse ponto positivo, a gente também observa que aumentou a adaptação razoável em prejuízo da amplitude do conceito de acessibilidade que atende qualquer pessoa com ou sem deficiência grave. Por fim, motivo, considerando a nossa hipótese, ela é confirmada, a saber que a questão dos trabalhadores com deficiência e acessibilidade tem sido referenciada de forma insatisfatória nas negociações coletivas no período de 2016 e 2019. E é necessário continuar a investigação para análise das negociações coletivas, a fim de que podemos verificar os seus efeitos no trabalho. É isso. Aqui eu deixo também o meu agradecimento, né, aos meus... Meu agradecimento novamente ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral Regional do Trabalho, da 15ª Região. Gostaria também de agradecer aos meus professores e colegas do Instituto de Economia, na pessoa do nosso diretor, do CESIT, Denis Maraci, e também agradecer aí também a orientação dedicada dos professores Anselmo dos Santos, Alaide Pellegrini Mamana e Rodrigo Coelho, né, e também da amiga e pesquisadora Guirlanda Benedito. Muito obrigada e que nós tenhamos uma boa tarde aí nesse evento tão importante na defesa e na dignidade das pessoas com deficiência. Obrigada, Malu, e muito obrigada, Guirlanda, pela exposição excelente que vocês fizeram nesta tarde, fruto de uma pesquisa acadêmica, que eu acho muito importante que a academia trabalhe em conjunto com as instituições que são responsáveis pela fiscalização e pela tomada de decisões para o combate a esse tipo de discriminação e para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, é importante, sim, que haja estudos estatísticos baseados em dados de pesquisa acadêmica, porque isso fundamenta o nosso trabalho, né? E é importante esse estudo, porque revela que a reforma trabalhista,
com a questão do legislado, né, do negociado sobre o legislado, talvez tenha trazido aí um viés difícil que a gente tem que realmente superar, que é esse viés da negociação que muitas vezes, ao invés de abraçar a legislação e ampliar a inclusão da pessoa com deficiência, acaba por excluir, por afastar. E, infelizmente, esses dados mostram para nós que a gente tem um longo trabalho ainda pela frente de conscientização das entidades sindicais, inclusive, porque elas são importantes, inclusive como instrumentos, né, de promoção da igualdade. E, nesse sentido, eu acho importante dizer aqui nesse momento que o Ministério Público do Trabalho está iniciando um novo projeto junto com a nossa Coordenadoria Nacional da Promoção da Liberdade Sindical e Diálogo Social, que é a CONALIS, um projeto que visa justamente fomentar a diversidade no mercado de trabalho, a diversidade nas empresas e nas entidades sindicais, com ações afirmativas, negociadas em negociação coletiva, né, em normas coletivas, para justamente, através da conscientização, nós possamos alterar essa realidade. Não apenas, é lógico que cláusulas que excluem, que discriminem o trabalhador, elas são nulas, elas infringem a legislação vigente, tanto a Constituição Federal, como o Tratado Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como também infringem a Lei Brasileira de Inclusão, que trata da questão da acessibilidade no meio ambiente laboral e impõe isso como uma obrigação do empregador. E infringe, inclusive, o artigo 93 da Lei 8.213 de 91, que trata das cotas, né, para as pessoas com deficiência. Então, obviamente, em relação à fiscalização do trabalho, tem muito o que fazer em relação às autuações, e também o Ministério Público do Trabalho, que além da nossa atuação de interlocução social, a gente tem uma atuação repressiva, né, através do ajuizamento de ações civis públicas e de inquéritos civis e a assinatura de termos de ajuste de conduta para que se evite esse tipo de prática. Além, é claro, da possibilidade das ações anulatórias junto aos tribunais. Então, realmente, esses dados são muito importantes e é importante que a gente tenha conhecimento deles, se discuta isso com a sociedade e que passe a tomar ações para que essa realidade mude. Então, como a gente vem falando desde de ontem, né, que a principal mudança, a principal barreira a ser quebrada, de fato, é essa barreira atitudinal que está impregnada na nossa cultura. E essa barreira que faz com que se negociem cláusulas dessa maneira, né? Então, o que a gente pretende através desse diálogo social, fazer com que essa realidade mude. Então, nós temos duas frentes, a frente do diálogo e a frente do combate, da frente repressiva, que é a nossa atuação mais contundente. Muito obrigada pelas palestras. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta. Se tiver, encaminhe aqui pelo chat para eu poder falar. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar o painel. Acho que nós não temos nenhuma pergunta, mas, de fato, esses dados são muito importantes para que a gente trabalhe com eles e realmente comece a alterar essa realidade. Muito obrigada pela excelente palestra. E eu gostaria